Então, estando composto o egrégio plenário, eu, com a graça de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária do dia 7 de outubro de 2014. Os cumprimentos aos ministros pares, doutor procurador, advogados aqui presentes. Cumprimento nossos servidores. E na oportunidade aqui, quero já deixar registrado aqui o reconhecimento do trabalho desenvolvido no primeiro turno por todos os membros, servidores indistintamente, desde os nossos terceirizados até a diretoria geral, envolvimento da corregedoria, de todos os setores, SAL, para o sucesso desse primeiro turno, indistintamente. Também os advogados que contribuíram com a participação e também a presença que fizeram no centro do evento. A ata está em confecção, será aprovada nas sessões futuras. E eu submeto a julgamento o 1 da pauta é o processo 156.766/2014. Recurso eleitoral em representação. Recorrente Ilso Pereira dos Santos e recorrido TV Rondon. Doutor Alberto Pompado Neto, é o relator, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ilso Pereira dos Santos contra a sentença que julgou improcedente representação, na qual o recorrente visava lhe fosse concedido direito de resposta em razão de supostas ofensas proferidas durante o programa Resumo do Dia, transmitido no canal representado. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta, em síntese, que, aspas, o magistrado se baseou em meras suposições e convicções íntimas para lavrar a decisão recorrida. A decisão recorrida não abarcou a interpretação constante da dicção do artigo 58 da Lei das Eleições, sobretudo por negar reconhecimento à notícia sabidamente inverídica, ao arrepio das provas e fundamentos constantes nos autos, à mercê da convicção íntima do digno juiz. Que o candidato ou representante não pode ser responsabilizado pelas opções políticas de quem posteriormente assumiu a Prefeitura de Cuiabá, sendo tal afirmação totalmente inverídica. Que a liberdade de imprensa não pode ser absoluta e isenta de responsabilidade, a ponto de insinuar que o candidato, em época de eleição, teria se favorecido economicamente por privatização, razão pela qual requer o provimento do recurso. Devidamente intimada, a representada não apresentou contrarrazões. É o relatório. Escolha o doutor parecer. Senhor presidente, considerando o término da propaganda eleitoral, eu me manifesto pela perda do objeto do recurso e, no mérito, mantenho o parecer. Mantido o parecer. Preliminar de perda do objeto. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ilso Pereira dos Santos contra a sentença que julgou improcedente a representação, na qual o recorrente visava lhe fosse concedido direito de resposta às supostas ofensas proferidas durante o programa Resumo do Dia, transmitido pelo canal representado. O representante visa exercer o direito de resposta na condição de candidato ao pleito eleitoral, tanto que em suas insurgências assevera que as críticas que lhe foram feitas o prejudicaram por tentar, aspas, incutir na cabeça dos eleitores que o candidato representante possui defeito de caráter, sobretudo por possivelmente ser um gestor omisso, compromissado com interesses alheios ao da população cuiabana e, por fim, incentivar o eleitor a não votar em Ilso Santos. Fecha aspas. Acontece que na data em que foi efetuada a conclusão do referido recurso a este relator, dia 3 de outubro, já não havia mais tempo hábil para exercer o direito de resposta, mesmo que fosse reconhecido por meio do presente recurso. Isto porque não havia sessão antes da realização do pleito. O recurso entrou na sexta-feira, no sábado não teve sessão, né? Para que fosse levado o presente recurso a julgamento em tempo para que,
em conformidade com o disposto no artigo 58, parágrafo 4º, fosse previamente aprovada a resposta a ser divulgada. Diante desse panorama, constata-se a desnecessidade da apreciação do mérito do presente recurso, uma vez que a intimação das eleições torna inócua deliberação acerca do direito de resposta. Eu cito jurisprudência no sentido da perda do objeto. Por tal motivo, impôs-se a extinção da perda superveniente do interesse processual e do próprio objeto da demanda, na medida em que desaparecem a necessidade e a utilidade que justificaria o remédio recursal. Como ensina Humberto Teodoro Júnior, localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade. Assim, ausente uma das condições da ação, qual seja o interesse recursal, somado ao fato da perda do objeto processual, é o caso de extinguir esse recurso sem apreciação do mérito. Ante o exposto, julgo extinto o recurso ante a superveniência perda do interesse recursal, nos termos do artigo 267(6) do CPC. É como voto. Consulta aos eminentes pares, se há algum voto divergente? Estou de acordo. Todos de acordo? O tribunal, por unanimidade, julgou extinto o feito por perda superveniente do objeto, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. Dois minutinhos só para fazer a leitura do acordo. Mas antes eu passo a palavra aos eminentes pares, se quiserem fazer alguma consideração. Eu só gostaria de reconhecer o empenho de Vossa Excelência, dos membros deste pleno, servidores do tribunal, representantes do Ministério Público, todos bastante comprometidos com o nosso trabalho no transcurso da eleição do último domingo. Cumprimentar Vossa Excelência, todos os servidores, pleno, representantes do Ministério Público, pelo sucesso, porque, claro, ainda que tenhamos encontrado problemas pontuais, quero dizer que eles são pequenos diante da proporção da eleição que acabamos de passar. Então, eu quero só deixar aqui o meu reconhecimento e também estender esse reconhecimento aos juízes, em especial, senhor presidente, aqueles que foram designados para acompanhar nos mais distantes lugares desse estado. Então, fica aqui também o meu reconhecimento extensivo a eles e a Vossa Excelência pela serenidade na condução do processo. Muito obrigado. Senhor presidente, eu também gostaria de endossar as palavras da desembargadora Maria Helena, parabenizar novamente o tribunal, os membros desse plenário, Vossa Excelência, os juízes, servidores e toda a equipe do TRE, que trabalharam bastante para que as eleições pudessem transcorrer da forma organizada e adequada como transcorreram. Tá ligado? Eu queria aproveitar o ensejo, senhor presidente, e como bem mencionado pela ministra desembargadora Maria Helena, parabenizar primeiramente toda a administração do tribunal, porque todo mundo sabe, e todo mundo que já participou de uma eleição, seja ela municipal ou estadual, independente do tipo de eleição, os preparativos são os mesmos, né? A partir desse momento, eu queria fazer um registro aqui, em nome, com certeza, dos colegas das zonas eleitorais, do registro de agradecimento e de reconhecimento do trabalho tanto do Dr. Paulo Márcio, que como auxiliar da Corregedoria, como da doutora Edileuza Zorguetti, como juiz auxiliar da presidência. Eu já tive a oportunidade de, por 3 vezes, ser juiz auxiliar da presidência. Eu sei o que estar à frente e ao lado da presidência ou ao lado da Corregedoria em momentos de eleição. Os colegas que estavam na frente das sessões eleitorais, e não só aqui no tribunal, como os servidores
das zonas eleitorais merecem também todo o reconhecimento, porque muitas vezes, e a gente sabe muito bem a diferença de uma zona eleitoral aqui de Cuiabá e a zona eleitoral de, por exemplo, Porto Alegre do Norte, né, de Colniza, né, as dificuldades são muito maiores, exatamente pelo número de servidores, o acesso e o que se faz em uma eleição. E muitas vezes as pessoas que estão em Cuiabá não têm a mínima ideia do que é isso, né? Do que é o transporte dessa urna, de conseguir chegar, que essa urna chegue realmente aonde o cidadão está, né? A facilitação que existe, o planejamento que já é feito de muito tempo, a questão do transporte dos eleitores devidamente com a requisição desses veículos do município, do estado, que permita que esses eleitores possam fazer deslocamento de forma regular. Então, todo esse complexo que muitas vezes, né, as pessoas têm a noção, por ser uma eleição estadual, porque aqui é no pleno, mas não, a estrutura administrativa ela é a mesma, como será a mesma para o segundo turno, né? Então, toda essa logística terá que ser reiterada. E isso só se faz com um empenho, e um empenho muito grande, não só dos juízes eleitorais que estão na ponta, como também dos servidores que estão lá, e digo com toda clareza, sem todas as condições necessárias para que esse trabalho seja desenvolvido da forma como é, mas independentemente disso, o resultado sempre é satisfatório e acima da média. Por último, também registrar, como o nosso país, nessas dimensões todas, as pessoas que se colocam à disposição da cidadania, que são os mesários, né? Que de fato, os coordenadores de prédio, as pessoas que de fato, independentemente de estar vinculadas diretamente ao tribunal, elas se colocam, se doam para que naquele dia essa grande festa da cidadania da democracia possa ser de fato implementada. É isso que eu queria dizer. Gostaria de reiterar as palavras dos colegas, de elogios à administração do tribunal, de todos os servidores desta casa, de todos os voluntários que atuaram nessas eleições, e também dos colegas que atuaram na propaganda eleitoral, como juízes auxiliares da propaganda. Parabenizar também o Ministério Público Eleitoral pelas medidas que foram adotadas. Chamou-me bastante atenção essa questão das medidas no que se refere a evitar o derrame de papéis e de santinhos no dia da eleição. E é muito importante que a gente possa aprender com isso, e quem sabe para as próximas eleições adotarmos medidas até preventivas, né? Que possam ser tomadas antes dessa verdadeira enxurrada de sujeiras que são jogadas na cidade no dia das eleições, que é lamentável, uma situação realmente que diminui o brilho da democracia e do direito de participação política. Mas o importante é que os poderes constituídos possam coibir essas medidas com criatividade, e precisamos realmente pensar em mecanismos para melhorar cada vez mais esse processo, elevar cada vez mais esse processo. Então, realmente, a presidência desse tribunal está de parabéns, todos os membros dessa casa, servidores, voluntários e o Ministério Público. Parabéns a todos. Quero aproveitar da oportunidade, senhor presidente, de ratificar todas as declarações feitas pelos que me antecederam e fazer um destaque especial para as assessorias, né, que trabalharam diuturnamente aí para que nós aqui do Pleno conseguíssemos desenvolver bem os nossos trabalhos.
né, elaborando minutas, e realmente foi um trabalho incansável. E também um destaque para a Secretaria Judiciária e para a área de TI. Obviamente que todos os setores do tribunal, né, assim como um relógio, né, qualquer setor, desde o mais singelo ao cargo mais alto da administração do Mauro, são relevantes para todo o processo, né? Mas nós sabemos que quando vai afunilando, vai chegando na data, alguns setores precisam se desdobrar aí sem horário, né? Então eu deixo aqui o meu registro de parabenização para esses setores em especial. Obrigado. Senhor presidente, falar por último é mais complicado, né? Mas a fala de todos eu também faço coro e incluo a eles a Ordem dos Advogados do Brasil, que também participou através da Comissão de Direito Eleitoral, e a pessoa do seu presidente, Silvio Fidelis, a vice-presidenta da OAB, a doutora Cláudia, e o trabalho exemplar dos profissionais da área de direito eleitoral, que também ajudaram a brilhantar esse pleito. Obrigado. Mais um acréscimo à minha fala, até por uma questão de lealdade e de reconhecimento. Eu quero fazer um agradecimento especial à equipe da Corregedoria, aos técnicos, ao Dr. Paulo Márcio, que lá também não mediu esforços para estar colaborando com todo esse processo eleitoral. Então, o meu agradecimento a toda a equipe da Corregedoria. Eu, como eu disse, né, os meus agradecimentos ficam aqui de forma indistinta, que eu não quero esquecer. E o que tocou ainda mais que durante, né, quase as vésperas da eleição, acometido de uma faringite, e desde o que eu falo, né, isso me comove muito, isso não tem preço que paga a preocupação de todos os servidores, de todos os colegas, tudo. E aqui, quando nós viemos para cá, eu e a desembargadora, não viemos com vaidade. Aqui eu não sou o presidente, ela não é vice-presidente, nós somos todos presidente e vice-presidente ao mesmo tempo. E o destaque que eu sempre faço aqui, as decisões, né, nenhuma foram tomadas aí assim, a não ser com a consulta de todos os membros, ouvindo os servidores, as unidades. Então, esse sucesso se chega a esse ponto. A desembargadora, com toda maestria, conduziu aí a totalização. Quanto eu preocupava da parte orçamentária, ela da logística e forma, e cuidando, e eu sempre deixei que tem mais trato que eu com a imprensa. Então, o sucesso. E ontem várias televisões, jornais, destacaram como um todo esse trabalho que foi feito, que todos irmanados aí de mão dadas. Que também você não pode, né, deixar também aqui com o procurador, de estender também o nosso reconhecimento aos procuradores auxiliares. Sempre sorridente, todos criança, né? Aqui, topar na cidade aí, assim, ou qualquer lugar, né? Ver, assim, não, quem que é essa criança aí? Mas a responsabilidade que eles têm, isso nos deixa muito tranquilo. Passa a palavra ao eminente diretor-geral para a leitura de acórdão e também fazer as considerações. E aproveitando aqui, eu quero fazer um destaque ao doutor Aristeu, que até foi lembrado pela TI, que num probleminha lá assim, ele com a sua perspicácia e julgador, né, que conhece todo o interior,
teve a iniciativa de ligar no tribunal, como resolve, então, que um pensava levar a urna para retransmissão, quase mais de 200 quilômetros. Ele ligando aqui, como poderia resolver, resolveu em tempo recorde. Então, isso aí assim, é que nos conforta, esses colegas que estão aí assim, que aceitaram sem qualquer empecilho ir para locais tão distantes e auxiliar a Justiça Eleitoral. E nessa oportunidade aqui eu quero deixar também registrado os agradecimentos à diretoria do Tribunal de Justiça, o desembargador Orlando, o desembargador Sebastião e o desembargador Márcio, né, que também não mediram esforço em liberar os juízes, deixar aqui assim também que contribuísse ao tribunal. E isso é o que faz com que o crescimento da justiça, do poder judiciário, como um todo no estado do Mato Grosso. Com a palavra, o eminente. Leitura de acórdão. Acórdão 24.502, relativo ao processo 156766, de relatoria do Dr. Alberto Pompado Neto. Quer falar alguma coisa? Bom, senhor presidente, eminentes membros, procurador, advogados, servidores. Bom, só para reforçar, né, que o ano que vem eu faço 20 anos no tribunal e realmente foi uma eleição que realmente tudo ocorreu bem, né? O mais otimista das tratativas aqui internas para a divulgação dos resultados era em torno de 10 horas, 10h30, 11 horas, né, da noite, para nós encerrarmos todos os resultados. E parecia que a gente estava apurando o Cuiabá e Várzea Grande, né, de tanta velocidade que vinham os resultados. Então, realmente, desembargador, presidente, senhora corregedora, é um trabalho que começou há muito tempo atrás, né, para que tudo isso ocorresse de forma como foi ocorrida. Nós não tivemos nenhuma, reforçando, né, aqueles dados, que nós não tivemos nenhuma urna de lona, nenhuma urna manual, nenhuma cédula, foi 100% eletrônico, não teve nenhuma impugnação, né, nenhum recurso com relação aos resultados. Então, de forma que mostra que realmente a condução dos trabalhos foi muito bem feita e muito planejada. E na condição também, senhor presidente, de diretor do tribunal, em nome dos servidores, agradecer, né, a oportunidade e também a paciência dos senhores conosco, a liberdade que nos deram também para planejar tudo isso que foi feito, de forma que todos, né, o tribunal realmente merece todos os destaques e elogios. O Breno é o que mais sofreu. Senhor presidente, eu agradeço a oportunidade e nesse momento de confraternização aqui, a gente só agradece a confiança depositada, né, e estender esses cumprimentos que foram direcionados à Judiciária e a toda a equipe, né, que nesses últimos 90 dias não mediu esforços realmente para que esse resultado fosse alcançado. Obrigado. Então, nada mais havendo, novamente agradeço a todos os membros, do procurador, os advogados aqui presentes, e aguardamos aí que nos auxilie no segundo turno, e os servidores aqui também os cumprimentos, e que tenham uma boa tarde. Sexta-feira o Brasil estará por aqui jogando bola, né? Vamos lá. E amanhã tem sessão.